Olá, galera que se liga no canal do Cicleduc Linguagens. Estamos aqui com mais uma aula de resolução de questões para que você possa melhorar o seu desempenho em questões objetivas. Por isso, Cicleduc Linguagens. E hoje com o professor Márcio Flávio. Seja bem-vindo, Márcio. É um grande prazer, professor Rosenberg, estar aqui com o Cicleduc para ajudar você que vai fazer vestibular de medicina. Essas particulares que vão acontecer agora no final do ano trabalham com uma prova muito bem elaborada. Algumas, inclusive, com o mesmo perfil do Enem. Uma questão, um texto. Ou, às vezes, dois textos para uma mesma questão. Algumas já trabalham com um texto maior, um texto grande para várias questões. Tudo isso vai ser abordado aqui. Mas hoje, Márcio, o que é que você tem para oferecer para essa galera? Olha, temos uma super questão de funções da linguagem. Só a função da linguagem? Não, teremos também a parte de gêneros textuais, falaremos também de propósitos comunicativos, ou seja, temos um super repertório de questões para você que vai fazer o vestibular de medicina. Show demais! Fala, meu povo! Como falei para vocês, vamos começar agora uma super questão de funções da linguagem, tá? Acompanhe o texto aí comigo. Esse poema que iremos ler agora é o poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. A questão em relação a esse poema trata do assunto funções da linguagem. Meus queridos, é uma questão que sempre aparece nos vestibulares de medicina. E a questão aborda qual é a função predominante. Primeiro, vamos ter que nos lembrar quais são as principais funções da linguagem, não é? Expressiva, conativa, poética, referencial, metalinguística e fática. Mas num poema como esse, professor, qual é a função que predomina? Vamos aqui agora observar os itens da questão. Vamos às opções. Letra A, referencial, porque o texto pertence ao gênero jornalístico. Emotiva, porque o autor expressa forte carga subjetiva em seus versos. Letra C, poética, devido à intenção ficcional e à consistência metafórica da linguagem. Apelativa, devido ao esforço de convencer o leitor sobre um problema social brasileiro. E letra E, fática, porque o modo como os versos são organizados chama a atenção do leitor para o canal de comunicação. Você pega uma questão como essa, que você tem função conativa, apelativa, você tem função referencial, você tem função poética, você tem a função emotiva. E agora, o que fazer? Vamos primeiro analisar o poema. O título dele, poema tirado de uma notícia de jornal. Meu povo, trata-se de um poema. Então, como é um poema, já está inerente ao gênero em questão a função poética. Isso a gente tem que levar em conta. Mas, Márcio, é tirado de uma notícia de jornal. Por essa razão, eu não poderia considerar que a função é referencial, não? Veja, o fato de ser construído com um elemento, um personagem, o fato de ser construído o texto com ação, com um determinado ambiente, isso tudo dá elementos para a função referencial. Mas se você observar a opção que trata de função referencial, ela determina que a função seria referencial informativa, porque o texto pertence ao gênero jornalístico. Em primeiro lugar, não é essa a razão categórica que faz uma função ser referencial. Um outro aspecto que nós devemos levar em conta é que esse texto ele não pertence ao gênero jornalístico. Ele faz parte do lirismo, ele faz parte da poesia. Então, é um poema. Por isso, a função não vai ser predominantemente referencial. A resposta adequada é a função poética. Por que função poética? Porque você tem todos os elementos metafóricos e artísticos presentes nesse texto. Por exemplo, você tem uma gradação. Quando ele fala que João Gostoso bebeu, B, cantou, C, dançou, D.
Você tem, por exemplo, a disposição dos versos muito longos para contar a história de sofrimento dele. Morava no barracão sem número no Morro da Babilônia. E a vida de alegria dele é muito curta. Embebeu, cantou, dançou. Então tudo isso é um processo intencional, metafórico, criado por Manuel Bandeira. Por isso que a resposta da questão é a função poética. Olha, essa próxima questão que trabalharemos agora trata de gêneros textuais e propósitos dominantes. Sempre aparece uma questão como essa. E você, que vai fazer prova para faculdades de medicina, tem que entender que a temática da questão envolve saúde, H1N1. Então vamos atentar uma super questão para você acertar aqui com a gente no Ciclo Eduque. Vamos lá, texto 1. Medo de pegar H1N1? Conheça vacinas contra a gripe e saiba como se prevenir. Texto 2. Quem lembra da vacina se protege da gripe. O que podemos perceber nesses dois textos é que eles têm características diferentes. Por exemplo, o primeiro texto, ele não possui imagem. Ele é um texto completamente de linguagem verbal. E outra coisa, ele é um texto que trata a temática com mais seriedade. Ele pergunta se você quer ter mais informações sobre vacinas, se você quer ter mais informações sobre a doença H1N1. Ou seja, é um texto que leva você a um aspecto informativo, leva você a um aspecto de instrução. Então ele tem uma tipologia direcionada para a instrução, a injuntiva, e para a expositiva, para a informação. Já o texto 2 é um texto publicitário. É uma campanha de adesão às campanhas de vacinação. Então, nesse contexto, você tem a presença da linguagem não verbal, você tem a imagem do Zé Gotinha, presença de uma família, pais, crianças. Isso tudo faz com que o texto seja mais convincente, mais argumentativo. Então, observe. O primeiro, ele atende a um público voltado para o conhecimento, para a informação, para a exposição, para a instrução. E o segundo, voltado para a família, para convencer os pais a aderirem campanhas de vacinação. Com essa análise, podemos então responder a questão com mais propriedade. Veiculados em plataformas de comunicação distintas, os textos acima apresentam, letra A, objetivos comunicacionais e recursos de linguagem idênticos. Letra B, objetivos comunicacionais e funções sociais idênticos. Letra C, funções sociais e recursos de linguagem diferentes. Letra D, assuntos e recursos de linguagem idênticos. E letra E, assuntos e funções sociais diferentes. Bem, a resposta mais apropriada dessa questão é a letra C. E por quê? Porque nós temos gêneros diferentes. O segundo texto é um texto publicitário. O primeiro texto é um texto informativo. Os públicos são diferentes, porque o primeiro texto é para pessoas que querem informação acerca da doença, da gripe, da H1N1. E o segundo é um texto para quem será convencido, persuadido a tratar das campanhas de vacinação. Então, diante de linguagens diferentes, o primeiro não trata de linguagem não verbal, é apenas linguagem verbal, enquanto o segundo é uma linguagem mista, verbal e não verbal. Então, diante dessas distinções, dessas diferenças, resposta da questão, letra C. Pessoal, valeu, satisfação enorme estar aqui com vocês para dar esse suporte para a sua aprovação em medicina. Valeu! Gostou da aula? Muito boa, não é isso? Aprendeu bastante sobre questões objetivas? Então, se inscreve no canal, curte e compartilha, porque vem muito mais para você.